Que alegria encontrar você em mais um programa Redenção. Louvado seja Deus, porque estamos nos encontrando para crescer na fé, para dividirmos o nosso conhecimento, não é mesmo? E que bom que você está aí já preparado, com um caderninho para fazer as anotações. Você que já adquiriu obras espirituais selecionadas de Santo Afonso, deixe bem pertinho de você a palavra de Deus. A nossa experiência hoje vai ser muito bonita. E para nos ajudar, contribui muito com essa nossa meditação, junto conosco todos os dias, Padre Frederico Ozanam, missionário redentorista. Sua bênção, Padre. Deus te abençoe, Caísa. Deus derrame muitas bênçãos sobre você, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Redenção. Aqui nós crescemos na fé, claro, também cultivamos a esperança e o amor. E somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, lendo, meditando os escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele que é bispo, doutor da Igreja. E exatamente hoje nós continuamos a nossa meditação a partir do livro Conformidade à Vontade de Deus. E o tema específico para o nosso dia de hoje, no nosso querido programa, é Seja feita a vossa vontade. Ô Padre, será que é difícil fazer a vontade de Deus? É um desafio, né, É um Caísa? desafio, É um grande desafio isso para mesmo. cada cristão, para cada cristã. Então, que a gente possa sempre se colocar à disposição do Senhor, né? Cumpra-se na minha vida a vossa vontade, sempre. Nós vamos meditar profundamente sobre isso com Santo Afonso Maria de Ligório, através da Palavra de Deus. Então, o que temos que fazer agora é abrir o nosso coração, clamarmos juntos a unção do Espírito Santo para que tudo seja conduzido pela vontade do nosso Deus. Que a bênção, que a força do Espírito Santo nos conduza a todo momento e que ao nos prontificarmos aí para meditar a palavra de Deus, que tenhamos o nosso coração aberto, possamos deixar o Senhor falar profundamente ao nosso coração. E é isso que Ele vai fazer agora. Então, abra o seu coração, eu, Padre Frederico, vamos abrir o nosso também e vamos meditar a palavra de Deus que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 6 a 11. 1 Pedro, capítulo 5, 6 a 11. E a palavra nos diz assim: Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele cuida de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, vos aperfeiçoará, vos confirmará, vos fortalecerá e vos estabelecerá. A Ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E aí essa palavra de Deus, bastante conhecida, eu tenho certeza que já fala muito com você, assim como já fala comigo, com o Padre.
E Padre, para fazermos a vontade de Deus, a gente tem que viver essa humildade, se colocar sempre aos pés do Senhor? A condição para que a vontade de Deus aconteça em nós é a via da humildade. Sem a humildade, eu colocarei sempre a minha vontade em primeiro lugar. Por isso, esse trecho da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, é uma palavra dirigida especialmente aos dirigentes e aos membros da comunidade cristã, para dizer assim, para todos, para os membros, para os que estão à frente, não falte jamais a humildade. É a condição necessária para que sempre aconteça em nossa vida, em primeiro lugar, a vontade de Deus, que sabe o que é melhor para nós. Aí a palavra fala sobre lançarmos, inclusive, as nossas preocupações em Deus, porque Ele cuida de nós. Meu irmão, minha irmã, quais são as suas preocupações, quais são as dificuldades pelas quais você passa? Esse confiar em Deus significa praticar a vontade dele em primeiro lugar, mas lançar também aquilo que nós nem sempre conseguimos carregar assim com tanta facilidade nas mãos do Senhor. Colocarmos-nos sob a sua mão poderosa, diz o trecho bíblico, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Os humildes serão exaltados por Deus. Então, uma palavra que nos convida a combater o bom combate pela fé, porque, como ouvimos aqui, o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Humildade, fé, um convite também à sobriedade, né? Sede sóbrios e vigilantes. Atitudes que nos colocam em profunda harmonia com a vontade de Deus. Então, olhe para você e se pergunte, eu tenho cultivado a humildade, a sobriedade, a vigilância na oração, a fé, porque essas são situações que, de uma outra forma, podemos dizer assim, manifestam a minha união com a vontade de Deus. Então, peçamos sempre essa graça ao Senhor, de fazermos acontecer, em primeiro lugar, a vontade dEle, sempre, sempre. Ô Padre, a gente fala muito, um ditado popular, a gente vive dando murro em ponta de faca. Será que a gente vive fazendo isso, insistindo às vezes no erro, porque a gente perdeu a consciência do que Santo Afonso fala aqui, bem no início, onde nós estamos meditando hoje? Deus só quer o nosso bem, a nossa felicidade? Será que a gente perdeu essa consciência? A gente ainda não fez uma experiência com Deus para trazer essa certeza no coração? Por isso a gente vai outros caminhos? A experiência do pecado nos afasta de Deus. Então, muitas pessoas até têm a consciência da importância de realizar a vontade de Deus, mas nem sempre fazem acontecer isso que já sabem. É como se faltasse força. Então, assim, é preciso pedir a Deus sempre a graça, a força e da nossa parte também o esforço. Esforçai-vos pelas coisas do alto, onde está Deus. Então, assim, é o esforço da nossa parte. Mas se nós não contarmos com a graça de Deus, o nosso esforço não surtirá tanto efeito assim. Então, são duas realidades. O meu esforço diário, o combate espiritual pela fé, mas também a graça de Deus que em mim age. Então, duas forças unidas e, sobremaneira, a graça de Deus, que é muito maior do que o meu esforço, claro, né? Mas isso vai me fazendo avançar, progredir. É isso que Santo Afonso vai nos ensinando, né? Nós, seres humanos, gostamos muito de receitinha. Eu sei que não tem uma receita, mas se o pessoal que sempre acompanha a Redenção, Padre, está lá em casa, acompanhando o programa, e o senhor falou desse esforço. O que todos nós, qual que é o esforço que a gente tem que fazer diariamente para que a gente, pelo menos, consiga lutar para fazer essa vontade de Deus? Qual seria esse esforço? É esse empenho de todo cristão, em primeiro lugar, de confiar em Deus, de se lançar nele, mas também de visibilizar diariamente o meu amor ao Senhor Deus por práticas bem concretas. Por exemplo, a minha oração. Não adianta eu falar que eu amo a Deus de boca cheia, se eu não quero realizar a vontade dEle, se eu não tenho tempo para aquilo que deve ser prioridade em minha vida, que é Deus. Até tenho tempo para outras coisas. E para Deus eu tenho tempo? É na minha oração,
no meu encontro com Ele diário, né? A leitura, a meditação da Sagrada Escritura, na caridade que eu faço para o próximo, no perdão que eu dou, na mão que eu estendo. Então, são atitudes bem concretas, práticas, que vão visibilizando, externalizando aquilo que está dentro de mim. A minha fé, a minha esperança e também o meu amor. Então, que fique gravado no nosso coração que o Senhor sempre quer o nosso bem, a nossa felicidade. Não só no meu, não só do Padre, mas no seu coração também. Talvez você esteja aí pensando em uma pessoa que precisa de uma bênção, de uma libertação. Está perdido no mundo, não sabe o caminho, que caminho tomar. Enfim, essa pessoa está precisando de uma bênção. Então, que você pense agora, reze por essa pessoa, que o coração, pela força do Espírito Santo, o coração desse seu ente querido, seja convencido de que Deus quer o bem, a felicidade, que o ama muito. E essa experiência nos faz pessoas melhores, diferentes a cada dia. Ô Padre, aqui seguindo a meditação, Santo Afonso diz aqui, ó, ele na realidade, Padre, ele cita uma fala do Abade Nilo, que não devemos pedir ao Senhor que faça acontecer o que queremos, mas que se cumpra em nós sua vontade. E quando nos vem as adversidades, aceitemo-las das mãos divinas, não só com paciência, mas com alegria. É um outro esforço que a gente tem que fazer, não é, Padre? Que não é fácil. Esforço. De forma alguma é fácil. Mas esse exemplo do Abade vai dizer dessa situação que nós enfrentamos, né? Dificuldades, embaraços na vida. Agora, para todos vem o vento contrário. Sim. Para quem tem fé e para quem não tem fé. A diferença de quem tem fé é que o fundamento da casa, a rocha firme é Jesus. Isso. E para quem não tem fé é como a casa na areia, desmorona. Então, o convite que Santo Afonso vai nos fazer aqui nesse texto é essa confiança no amor de Deus que supõe, inclusive, suportar de boa vontade as situações adversas. Não ficar murmurando, reclamando, maldizendo, não. Encarar com a virtude da fé e, claro, também manifestar ao Senhor Deus esse amor que se manifesta em todas as situações, até no suportar aquilo que não é fácil, mas pela fé. Isso, e o Padre falou muito do nosso esforço, né? Do quanto nós devemos lutar para vivermos tudo isso. E aí, Padre, o que nós vamos sugerir no Redenção no dia a dia é até pedindo essa graça de Deus para que sejamos fortes aí nessa luta para fazer a vontade de Deus. Isso. Nós precisamos desse combate pela fé, como quem ama a Deus e deseja seguir a Cristo Jesus contente, alegre, carregando a cruz de cada dia, isso sim, mas pedir sempre o auxílio, a graça, a proteção de Deus, porque sozinhos a gente se torna muito fraco. Isso. Mas com Deus, com o amparo dele, a nossa vida é renovada. Por isso, a sugestão do Redenção no dia a dia é rezar a oração do Espírito Santo pelo menos uma vez por dia. Então, clamar o Espírito Santo de Deus para a sua vida, para que você tenha condições de, sob a luz de Deus, bem realizar a vontade dele. Vamos rezar a oração agora então, Padre? Vamos lá, vamos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Reunidos aqui no A Redenção, é impossível não falar da grande graça que a oração faz em nossa vida. É isso que nós aprendemos com todos os escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. Padre Frederico sempre fala aqui, é o mestre da oração. E aí, Padre, nós a cada programa, nós trazemos uma parte do livro de Santo Afonso, a oração, meio para alcançar de Deus a salvação, para motivar o povo de Deus a rezar. Isso, é sempre
trazendo uma pérola desse texto tão belo sobre oração, para que a gente possa ir dando passos e nos sentirmos motivados para essa prática tão importante na vida cristã, que é a oração. Isso mesmo. Quem reza se salva, sempre já diz nosso querido Santo Afonso. E para hoje, nós temos a importância de rezar e rezar sem hesitação, de tal modo que Santo Afonso vai dizer o seguinte para a gente: quem deseja as graças divinas deve pedi-las, mas não duvidando, com a firme certeza de obtê-las. Peça com fé e sem hesitação alguma. Nada receberá se duvidar. Quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de uma para outra parte pela violência do vento. Não pense, pois, que alcançará alguma coisa do Senhor. Não duvidar, não hesitar. Então essa prática que não pode faltar à nossa oração. Se eu já estou rezando duvidando, não estou acreditando, então eu já estou dando passos para o fracasso na minha oração. Ela não vai alcançar aquilo que eu peço. Então essa confiança no Senhor, esta fé viva, que crê que para Deus nada é impossível. Então, colocar-me no coração de Deus para ouvi-lo, para praticar a vontade dEle, pedir a força necessária para o meu combate espiritual, para a minha vivência diária, mas não deixar que a hesitação, que a dúvida seja um obstáculo entre mim e Deus. Então, confiar no Senhor, oferecer a minha vida a Ele e de mãos dadas com Ele, realizar sempre o que pede a sua santa palavra. Então, reze com fé, com devoção e reze cada vez mais, confiando no Senhor. Ô padre, enquanto o senhor vai falando, eu me coloco assim como cada um que está rezando com a gente, né? E eu fico aqui pensando. A gente, nas minhas experiências, né? E eu imagino que com todos é a mesma coisa, a gente vai rezando em alguma situação e às vezes o sentimento lá no coração, às vezes é de dúvida. Será que realmente, né, Deus vai conceder essa graça? Mas quanto mais a gente reza e aí na oração a gente vai experimentando o amor de Deus, essa dúvida ela realmente vai ficando menor, porque a gente vai percebendo tamanha bondade de Deus na nossa vida. Então por isso que é importante rezar sem hesitação. Sim. A prática da oração, a continuidade nesta atitude tão importante, ela vai fazendo com que os meus sentimentos sejam purificados. Sim. Inclusive, essa dúvida que pode haver ali no princípio, ela vai sendo afastada. Então, reze. E reze sempre. Isso. Não desista de rezar. Mesmo quando você não perceber de imediato os frutos da sua oração, persevere nela e não desista. E nós desejamos de coração que o programa Redenção esteja assim contribuindo para que você cresça na fé, no amor a Deus, tendo sempre aquela consciência. Deus tem o melhor para nós, quer a nossa felicidade. Estamos aqui de passagem, nosso objetivo é alcançar a salvação. E aí Santo Afonso nos ajuda, sim. Por isso sempre nós deixamos um pensamento desse santo tão querido. E o pensamento de hoje diz assim, alma devota, se queres agradar a Deus e viver nesta terra uma vida feliz, une-te sempre e em tudo à vontade divina. Pensa que todos os pecados de tua vida, atrapalhada e amarga, aconteceram porque te afastaste da vontade de Deus. De agora em diante, abraça-te com a vontade divina e dize sempre em tudo o que te acontecer: assim seja, Senhor, porque assim foi de vosso agrado. É ter um coração conformado, é isso, Padre Frederico? É o segredo, como foi dito aqui, para que a gente viva de forma feliz. Essa união profunda com a vontade de Deus, ao que Santo Afonso chama essa uniformidade com a vontade do Senhor. É esse casamento, a minha vontade, ela vai cedendo lugar cada vez mais para que a vontade de Deus reine no meu coração, na minha vida. E é esse o segredo, de tal modo que aquilo que me acontece
se eu vivo isso pela fé, se eu sou uma alma devota, como diz o texto, está falando para alma devota. Quem não tem alma devota não vai entender esse mistério profundo da união com a vontade de Deus. Então, essa união com a vontade do Senhor é o segredo para a felicidade do cristão. Eu vou acolher aquilo que me acontece, eu vou, claro, ser fortalecido, amparado pelo Senhor para enfrentar as dificuldades sem desanimar. Essa virtude da esperança. Eu sei que eu não tenho aqui morada fixa definitiva, então aqui não é o paraíso. Haverei de enfrentar dores, sofrimentos, angústia, mas isso não é o definitivo. O definitivo para a vida de quem crê é o paraíso, é o coração de Deus, é a vida eterna, sabendo que Deus já nos ampara aqui. Claro, mas o que Ele reserva para nós é algo muito maior, esplendoroso, lindo, majestoso. Então, que a gente não desanime quando a gente enfrenta dificuldade, mas que a gente persevere, né, pela fé, pela oração, pela caridade, sobretudo, amar a Deus e amar o irmão e a irmã também. Bom demais o programa Redenção, não é? Nos motiva a viver esse encontro com o Senhor. E agora nós vamos encontrar a Deus através da oração, né? Da oração. Vamos rezando lá. com Santo Afonso. Santo Afonso Maria de Ligório, o doutor Isso. da oração, nós queremos crescer ainda mais na fé. Isso, vamos rezar. Senhor, sou pobre, mas vos dou tudo o que posso. Ao vos dar minha liberdade, nada mais tenho para vos dar. Tomai posse de nós. Nós vos damos toda a nossa vontade. Fazei-nos compreender o que quereis de nós e nós o faremos. Seja sempre amada e louvada a divina vontade e a bem-aventurada Virgem Maria Imaculada. Meu Deus, dizei-me que quereis de mim, porque isso quero fazer. Sou vossa, salvai-me, fazei de mim o que vos aprouver, principalmente quando nos vem alguma adversidade mais pesada, morte de parentes, perda de bens e semelhantes. Sim, Pai, porque foi de vosso agrado fazer isso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que sejamos fortes, não é, Padre, para buscar a oração, para buscar a Deus em todas as situações. E realizarmos aquilo que o Cristo já nos ensina, especialmente pela oração por excelência do cristão, que é o Pai Nosso. O Senhor Jesus nos ensina, seja feita a vossa vontade, tanto na terra como também no céu, que nós possamos crescer nessa compreensão e prática da realização da vontade de Deus, que é a nossa santificação, a nossa vida feliz, dito de outro modo, ou seja, a união profunda com o Senhor nosso Deus. Amém. E agora prepare o seu coração, então, para o nosso momento de bênção, que é tão importante para a nossa vida. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, desça sobre você a saúde, a alegria, a paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Semana que vem tem a redenção e a gente conta com a companhia de todos, né, Padre? Esperamos você no próximo A Redenção. Isso, até mais.